É um prazer enorme, irmão, estar com vocês. É mais uma atualização profética no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Aqui acompanhamos os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final. Vamos dar início com as nossas apresentações, ou com a nossa apresentação de hoje, com uma oração. Pai eterno, em sua presença estamos neste momento, buscamos a sua direção. Confiamos, Senhor, na tua sabedoria, descendo sobre nós para nos instruir enquanto conversamos sobre estes recentes eventos à luz da sua palavra. Ilumina o nosso coração, aproxima-nos cada dia mais de si. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de ontem eu abordei com vocês sobre coisas estranhas que estão acontecendo nos Estados Unidos da América agora. E de fato, os americanos estão perplexos com o que vem acontecendo. Na última noite, por exemplo, mais sinais estranhos apareceram nos céus de algumas cidades dos Estados Unidos da América. E as autoridades até agora dizem que não têm resposta para isto. Vejam, um vídeo de polícia de Nova Jersey registrou 55 drones vindos da costa. E eles dizem que não conseguem explicar estes fenômenos estranhos. O deputado federal Chris Smith afirma que estes não são drones amadores. Alguma coisa de anormal e de estranha está acontecendo aqui. Queridos, vejam. Isto é de 10 de dezembro de 2024. Avistamento de OVNIs alarmam Nova Jersey. Vídeo da polícia mostra exército de 55 drones na costa. Irmãos, 55 drones na costa, brilhando nos céus estrelados de Nova Jersey. E a polícia, o governo, o Estado, o FBI, a agência secreta americana, não consegue explicar estes fenômenos, dizem eles. Pesquisadores, cientistas, doutores americanos especialistas na matéria, não conseguem explicar, pelo contrário, vem nos dizer que eles estão com medo também. Vejam aqui, amados, isto é de 10 de dezembro. Sou um pesquisador de OVNIs de Nova Jersey. A situação dos drones está fora de controle, diz ele. A situação está fora de controle. Ele disse, como pesquisador de OVNIs por mais de uma década, amigos, familiares e vizinhos me pedem para explicar o que está acontecendo em nossa comunidade. Ele diz que, embora eu não tenha todas as respostas, nem o FBI, que está investigando no momento, tento tranquilizar as pessoas de que provavelmente não há nada a temer. Não há nada a temer. Tenta acalmar ele as pessoas. Mas vejam, ele diz que, mas a verdade é que estou preocupado e também estou procurando respostas. Autoridades eleitas, que deveriam ter clareza sobre esses objetos irritantes, parecem tão perplexos quanto o resto de nós. Se as próprias autoridades competentes para resolver esta questão, para decifrar este enigma, não estão a dizer nada, estão perplexos e com medo, o que o povo fará então? O que o povo vai fazer? Agora está pensando em se decretar um estado de emergência. Vejam só. Legislador de Nova Jersey pede estado de emergência limitado por avistamentos inexplicáveis de drones. Estado de emergência por avistamento de objetos estranhos no céu. Agora vamos lá deixar de brincadeiras. Vamos deixar de brincadeiras. Nós sabemos muito bem que o governo dos Estados Unidos da América vem há muito, brincando com demônios. Vem há muito tendo encontros com o que eles chamam alienígenas, que na verdade são demônios, inspirando os homens a criar caos neste mundo, preparando o cenário final. Irmãos, lembram na apresentação de antes de ontem, eu compartilhei com vocês o que este ex-chefe de segurança espacial israelense falou. Ex-chefe de segurança espacial de Israel diz que extraterrestres existem e Trump sabe disso. Esta não é uma pergunta. Ele estava afirmando que eles existem. E o próprio presidente atual, no momento que ele escreveu isto, sabe disto. Portanto, esta é uma declaração radical. Esta é uma denúncia, eu diria assim.
que o governo americano sabe o que está acontecendo. Apenas não quer revelar. Eu não estou especulando. Vejam só. Os objetos voadores não identificados pediram para não publicar que estão aqui. Mas como assim, amados irmãos? Como é que objetos voadores não identificados podem pedir para não se informar ao público que eles estão aqui? Afinal, estes objetos falam? Estes alienígenas falam com os humanos? É o que ele está dizendo. Ele diz que a humanidade ainda não está pronta, falou o ex-chefe da Diretoria Espacial do Ministério da Defesa de Israel. Pronta para quê? Então, existe uma sequência de eventos que vão preparar o mundo para a chegada ou para a aparição destes alienígenas. Irmãos, fato é que o governo americano já vem há muito trabalhando com entidades que eles consideram alienígenas. Agora, quem são estas criaturas horripilantes, arrepiantes? Bem, irmãos, alguns podem dizer que são seres de outros mundos, são seres de outros planetas. Deixe-me vos dizer que nós precisamos sustentar tudo com a palavra de Deus. A palavra de Deus sim fala de outros seres criados por Deus de outros mundos. Mas vejam aqui, no livro de Jó, capítulo 1, o verso 6, por exemplo, diz: certo dia, os anjos, em outras versões, eu estou usando a Nova Versão Internacional, em outras versões vem os filhos de Deus, não os anjos, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Então, filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio Satanás como representante do planeta Terra. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de passear pela Terra e andar por ela. Então Satanás usurpou o trono de Adão como representante do planeta Terra, e ele se apresenta lá, sim, como representante da Terra, para acusar os irmãos, para acusar Jó, para acusar os filhos de Deus. Por isso que em Apocalipse capítulo 12, quando Jesus dá a sua vida na cruz, ressuscita e vai ao céu, há um clamor de alegria. Há um clamor de alegria, pois foi lançado o acusador dos irmãos. O acusador dos irmãos foi lançado por terra. E mais uma vez, a irmã White, no livro Desejado de Todas as Nações, descreve o cenário celestial, quando Cristo sobe ao céu como vitorioso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mais uma vez se reúnem para dar as boas-vindas ao Salvador. Vejam só, ali está o trono e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais. Vejam só, os filhos de Deus. Os filhos de Deus, os mesmos que aparecem em Jó. Os representantes dos mundos não caídos acham-se congregados. O conselho celestial, perante o qual Lúcifer acusara Deus e a seu filho, os representantes daqueles reinos imaculados, vejam bem, representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer o seu domínio, todos ali estão para dar as boas-vindas ao Redentor. Irmãos, existem sim seres em outros lugares do universo, mas são seres imaculados, que não caíram no pecado, são representantes de Deus em diferentes mundos que Deus criou. Agora, cai por ter essa ideia de que estes alienígenas vieram de outros mundos para ajudar o exército americano a construir armas com engenharia reversa para destruir os outros. Por quê? Porque os seres de outros mundos são imaculados. Eles não fazem esse tipo de coisa. O que nós estamos vendo aqui é a ação do próprio Satanás e preparar a humanidade para o último ato do drama. Não só. Vocês sabem que antes do dilúvio, ou uma das coisas que levou ao dilúvio no episódio de Noé, foi um crime grave diante de Deus. Um crime grave diante de Deus. A amalgamação de seres. Ou seja, Satanás inspirou homens malignos. A amalgamação de seres. Vejam aqui. Todas as espécies de animais que Deus criou foram preservadas na arca.
as espécies confusas que Deus não criou. Vejam bem, há espécies de animais que Deus criou e há espécies de animais que Deus não criou, que eram resultado da amalgamação. Foram destruídas pelo dilúvio. Mas desde o dilúvio, irmãos, houve amálgama de homem e besta. Satanás tem continuado com sua obra de misturar homem com animal, criando bichos, criando horríveis criaturas que aparecem por aí disfarçados e se apresentam como alienígenas, quando na verdade é o próprio Satanás, os seus demônios que aparecem, e também usando a técnica de amalgamação de homem e besta. Irmãos, vamos escutar este comentário. Saudações, queridos irmãos em Cristo. Amém. Queremos desde já agradecer ao irmão Onésimo por nos dar esta oportunidade de juntos compartilharmos este assunto sobre a aparição de OVNIs ou de objetos voadores nos céus dos Estados Unidos da América. Mas como adventista sétimo dia, quero me basear nas Santas Escrituras para desenvolver este assunto. Amém. Então vamos pegar um marco antigo, que é Isaías capítulo 8, versos 20. A palavra de Deus nos diz: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, desta maneira fica claro que precisamos estudar este assunto com base no que diz a palavra de Deus, para que então não sejamos enganados, ok? Com as teorias que estão circulando e que desta maneira até Satanás engane tanta gente e venha também a nos enganar. Devemos estar ancorados na palavra de Deus, seguir a lei e ao testemunho. Amém. O livro do Apocalipse nos fala que houve uma guerra no céu, em que Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, que é Satanás, e seus anjos, mas estes não prevaleceram. Então foi expulso Satanás, que é a antiga serpente, juntamente com seus anjos. Após isso, Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança e o colocou ali no jardim do Éden, para que este governasse e fosse administrador da terra. Vejam que Adão e Eva tinham contato com os anjos celestiais, os quais lhes falaram da rebelião que Satanás teve no céu, juntamente com os seus anjos e o seu triste fim. Por que razão? Porque Satanás foi expulso, juntamente com os anjos que com ele se aliaram para travar esta guerra contra Jesus Cristo no céu. Ok? Então, quando Deus fez o homem, o colocando ali no jardim do Éden, Deus fez o homem para que ele também tivesse contato com as suas criaturas celestiais. Os anjos falavam com os nossos primeiros pais, falavam com Adão e Eva, contaram sobre esta rebelião em detalhes e chamaram a atenção que Adão e Eva deviam estar sobremodo avisados para que não caíssem nos enganos de Satanás. Razão pela qual, sabendo disto, Satanás não foi ter com Adão e Eva como um anjo. Ocultou-se a sua forma real para lograr êxito. Ele usou-se da serpente para entrar em contato com a mulher. E esse malicioso plano de Satanás deu certo, nós sabemos. A Eva caiu nos enganos de Satanás, porque Satanás não foi ali como anjo. Ele usou uma serpente. Ele ocultou-se para entrar em contato com a mulher. E Satanás tem usado este malicioso plano até os nossos dias. Ele nunca vem ter com as pessoas como um anjo, ok? Como fora criado, um anjo de luz. Mas ele usa várias maneiras, ele encarna-se de várias maneiras para poder então enredar os homens a violarem os princípios de Deus ou desenvolverem ideias totalmente maliciosas. Tanto Satanás com o seu exército de anjos usam sempre médiums, procuram alguma maneira para entrar em contato com os homens. Veja só que o termo extraterrestre, que é o assunto que estamos falando dentro desta ufologia, comumente falando, se refere a seres que não são desta terra aqui. E biblicamente falando, os seres que não são seres humanos, mas que estão na terra,
mas não estão sendo os verdadeiros anjos e leais a Deus, são tidos como demônios. Aqueles que com Satanás foram expulsos do céu e entregues à escuridão e reservados para o lago de fogo após os 1000 anos. Sim. Então, a aparição de OVNIs tem que ficar claro que é um método que Satanás tem usado, ok? Os seus anjos, os seus demônios, para inspirar os homens a traçar planos para contrariar aquilo que é a vontade de Deus. Mas nós sabemos que a profecia de Deus cumprir-se-á. Agora, Satanás tenta desenhar um plano oposto a este, que é levar a humanidade a obedecer os seus mandamentos e se preparar para este maravilhoso encontro quando o Senhor vier. Razão pela qual que nós devemos estar ancorados na palavra de Deus. Por isso nos diz muito bem Apocalipse capítulo 1, versos 3. Bem-aventurados aqueles que lêem, e bem-aventurados aqueles que ouvem, e bem-aventurados aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Agora, se o tempo está próximo, referimos-nos nós à volta de Jesus Cristo. Mas Satanás, antes da volta de Jesus Cristo, ele vai enganar as pessoas, parecendo ele mesmo sendo Cristo. Então, irá enganar muita gente. Mas como ele vai fazer isto? Este vai ser um ato de engano. Um engano engenhoso, um engano feito por toda a inteligência maliciosa da parte de Satanás e seus anjos. O que ele quer de facto com o avanço das tecnologias, a aparição desses discos voadores em alguns lugares localizados? Ele está treinando, ele está ensaiando, está preparando o povo para aceitar um Cristo falso. Exatamente. Ele está treinando pessoas para aceitarem seres demoníacos caídos que virão antes mesmo da volta de Jesus, negando as santas escrituras. Daí ele precisa levar as pessoas a terem contato, ok? A se familiarizarem com esses seres, a familiarizarem-se com esse tipo de assuntos, com esta matéria da aparição de seres dos outros mundos. Mas lembrem, esses seres são demônios, são anjos caídos. Por que razão, queridos? Deus também tem anjos, ok? Deus nunca fez algo em oculto, assim diz a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele disse: eu nada ensinei em oculto, falei publicamente, ensinei a minha doutrina publicamente. E podeis ver e testemunhar que todos ouviram a palavra de Deus, a pregação que Jesus Cristo demonstrou tanto nas sinagogas até o momento em que ele foi perseguido, desenhavam-se planos para o matar, ok? Mas antes, tudo isto estava sendo feito de forma pública e não havia nada em oculto. Então, nunca mais Satanás e seus anjos tiveram acesso ao céu. Eles foram definitivamente impedidos de ter contato com o céu. Nunca mais eles foram ao céu. Eles foram entregues a este mundo de escuridão. Então, tanto Satanás e seus anjos, eles não vêm do céu e nem estão no céu. Eles guerreiam, ok? Nos ares. Eles são seres espirituais, ok? Então, mas eles não estão no céu. Agora, os anjos de Deus, os anjos de Deus continuam vindo, ok? Do céu para a terra e subindo para o céu, ok? Trazendo informações, levando informações. Amém. Satanás conhece este meio, ele falsifica este meio. Então faz com que as pessoas acreditem que são seres celestiais que vêm do céu, mas são demônios, ok? Presos nas trevas. Para isso, nós vamos ver um exemplo positivo da parte dos anjos no que é relatado no livro de Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ver capítulo 28 a partir dos versos 10. É nos falado aqui de uma visão da escada. Nós sabemos muito bem e conhecemos o que aconteceu com Jacó. Diz assim a palavra de Deus: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra
uma escada cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele, estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor teu Deus, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, e a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, a tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde que tu fores, e te farei voltar a esta terra, porque tu não te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei de referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não sabia, e temendo disse: que terrível é este lugar! Esta é a casa de Deus, é a porta para os céus. Ok? Em outras versões é-nos dito Betel. Esta é a porta para os céus. E hoje nós sabemos muito bem, com o estudo do espaço, com o estudo das constelações, nós vemos as Três Marias e conhecemos a estrela de Betelgeuse. Temos ali a palavra Betel, que Jacó referiu como a porta para os céus, no qual os anjos subiam e desciam, subiam e desciam. A serva do Senhor, Ellen White, ela fala da constelação do Orion, e ela nos diz que é dali onde Jesus Cristo virá. Então, existem lugares em que os anjos têm vindo à terra e têm voltado para os céus. Falo dos anjos bons, os anjos que cumprem as ordens de Deus e vivem no trono de Deus para ministrar com o Senhor a favor do quê? Dos santos. Nós estamos falando dos anjos caídos, aqueles que foram expulsos. Então, estes OVNIs, estas aparições desses santas escrituras. Devemos buscar as profecias, estudá-las para compreender verdadeiramente, como é nos dito em Provérbios: onde não há profecia, o povo se corrompe. Então, a aparição de objetos voadores desconhecidos nos céus, tanto nos Estados Unidos da América, como tem-se falado ultimamente, como o ex-agente, ok? Secreto também demonstrou recentemente nessas conferências, ok? Tudo isto mostra que o exército, ou seja, o governo americano, está escondendo diante das pessoas um plano maligno, as ações diabólicas. Mas lembrem, nós como servos de Deus, como filhos de Deus, que buscamos viver de acordo com a palavra de Deus, devemos estar ancorados nas Santas Escrituras. Porque o que Satanás está fazendo é aperfeiçoar o seu plano para enganar muitos. Destas maneiras, fazendo com que os anjos apareçam como seres celestiais, ok? Trazendo luz, trazendo conhecimento, mas assim levando as pessoas à perdição. Eu espero que os irmãos percebam, mas o apelo que nós fazemos é que precisamos ler e ler cada vez mais a palavra de Deus. Quero terminar com o livro de Jó, onde nós lemos quando Deus mostra que de facto ele marcou um dia específico em que ele virá. E Satanás sabe disso. Por isso, antes mesmo da volta de Jesus, ele vai falsificar a vinda de Jesus. Mas como Deus é bom, Deus não permitiu que Satanás imitasse por completo a sua volta, a sua vinda. Ok? Então Satanás não virá das nuvens. Ele virá andando na terra. Porque esses OVNIs, essas aparições de esses extraterrestres estão se aperfeiçoando. Não Salmos, livro de Jó, dizia livro de Jó, capítulo 38, versos 31. Ou poderás tu atar as cadeias do seto estrelo, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com os seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Por que estou a trazer esse texto, queridos irmãos? Para mostrar claramente que, ainda que apareçam objetos voadores, ok? Ainda que apareçam seres, ok? Mesmo vestidos de luz,
parecendo seres angelicais, anjos de Deus, são demônios. É Satanás agindo, ok? Com a sua eficácia e sua astúcia de engano para levar muitos à perdição. Porque Satanás não tem acesso ao céu, nem os seus anjos têm acesso ao céu, então eles não vêm da terra. Vêm de alguns lugares secretos, mas neste mundo. Por quê? Porque eles foram expulsos e foram guardados para o lago de fogo quando se completarem os 1000 anos, ok? Então ficamos aqui e desejar a todos continuação de um bom estudo. Que Deus abençoe. Talvez alguém que esteja com medo agora. Mas o que é isto que está acontecendo no mundo? Eu estou com medo. Querido amigo, não fique com medo. Para todo aquele que é fiel a Jesus, o inimigo não vai tocar. De acordo com a sua promessa, a promessa de Jesus, certo? Em Salmos capítulo 121, começando do verso 5, a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu protetor. Aliás, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De noite o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Meu irmão, o que nós estamos vendo são desenvolvimentos sensacionais de Satanás para levar o mundo ao último conflito final. Ele, em breve, vai fabricar uma aparição gloriosa. Sim, Satanás vai fabricar uma aparição gloriosa. E as pessoas ficarão maravilhadas com isto e acharão que esse é Jesus, que vai operar curas e milagres, levar as pessoas a reverenciar o domingo. Quem de nós permanecerá firme? Aqueles que estudam a palavra de Deus, que conhecem a verdade e vivem de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Nós não devemos ficar com medo. Devemos olhar para cima, confiando em Jesus no seu poder. O inimigo não entrará em sua casa. O inimigo não entrará em sua vida, pois há um Deus que o protege. Há um Salvador que o guarda. Há anjos poderosos que o guardam e nada lhe ferirá. Amém? Guarde firme esta esperança. Prepare-se, meu irmão, para os eventos que ainda acontecerão neste mundo em breve. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigado por mais um estudo. A sua palavra nos revela claramente que vivemos num grande conflito entre a verdade e o erro, entre o genuíno e o falso. Nós sabemos, Senhor, que os anjos celestiais existem, que seres celestiais imaculados, que não caíram no pecado, existem. Sabemos também que existem seres demoníacos, aqueles anjos caídos que perturbam o mundo. E eles vêm criando experiências diabólicas para enganar os teus filhos nesta terra. Senhor, nós não seremos enganados. Em nome de Jesus, somos guardados. Venha o Pai preencher o nosso coração com esta esperança maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz de Cristo reine no nosso coração. Olhos para cima. Em breve veremos o nosso Salvador. Até breve.